interminável. Toda guerra, quem faz guerra tem sempre como objetivo ou como finalidade alcançar a paz. Ninguém pode estar sistematicamente ou permanentemente a fazer guerra. Isso é insustentável. Então, eles estão a esticar a corda de um e do outro lado. A Ucrânia e a Rússia estão a esticar a corda. Porque a Rússia, neste momento, eles não podem apresentar-se como um país fraco, um país derrotado, ficar na história de que perdeu a guerra na Ucrânia, tal como a América perdeu no Vietnã. A Rússia e o Putin, eles vão demonstrar para que situações do género não venham a se repetir no futuro, para que os outros países não venham fazer ou não venham ter o atrevimento de querer pedir adesão ou querer aderir à NATO. Todos esses países. A Bielorrússia, para já, é pró-Putin, é pró-Rússia. Então, o Putin, ele vai até as últimas consequências, é o que eu penso, ele vai até as últimas consequências e vai pagar caro por isso, porque mesmo que a guerra termine, as sanções irão se manter, o bloqueio econômico e financeiro irá continuar a ser aplicado aos russos ou contra a Rússia. Então, o Putin, ele sabe disso, mas ele tem as costas largas, ele tem a China do seu lado. Ele tem a China e a Índia. As consequências, quer dizer, ele ficará condicionado em muitas áreas, como a RT, que é a televisão russa, já não está a sair do ar aqui do Reino Unido. Ele está em Facebook, TikTok, tudo está tirado. Então, ele irá começar do zero, quer dizer, é uma situação difícil, mas eu penso que ele vai até as últimas consequências, porque Putin quase todos os ditadores são teimosos, não querem dar o braço a torcer, e ele vai até as últimas consequências para que a Ucrânia, ele vai fazer sofrer a Ucrânia, porque ele sabe que já não pode recuar. Esticou muito a corda, agora vai até o fim. José Gama, um dos grandes objetivos na geoestratégica mundial, o desporto, os conflitos desempenham um papel importante. Aliás, foi assim que inspirou os próprios Jogos Olímpicos. Por que hoje nós estamos a ver a inversão? Se o senhor Putin, ditador, faz a guerra, por que o cidadão russo, que não tem nada a ver com o senhor Putin, é verdade que nós em África pagamos também o que fazem os nossos ditadores, os inocentes. E os angolanos também sabem do que é isso. Por causa de meia dúzia de dirigentes, um povo. Mas estas sanções que atingem até o desporto, de cidadãos que fugiram da ditadura, que estão a trabalhar, como aquele músico da orquestra na Alemanha, os corredores agora de Fórmula 1, todos impedidos, eles até poderiam entrar em campo pedindo a paz, mostrando que há outra Rússia que não quer a guerra. Quer dizer, com essas medidas sancionatórias, a nível de todo cidadão russo ser visto como Putin, ora, não vai se conseguir dividir a opinião pública na Rússia. Porque eles vão dizer, olha, tudo bem, vocês vão se manifestar contra nós, mas vocês, se saírem, não vão viver, não tem país que vos recolhe. A não ser que vocês tenham passaporte ucraniano. Quer dizer, nós vamos sair disso. Qual é a tua opinião sobre isso? O crime é transmissível? Não é e nem deveria ser, mas o que nós entendemos aqui é que o mundo, no fundo, quer exercer pressão sobre Putin e está a usar todos os meios. E um dos meios que ele está a usar é tentar fazer coisas também que afetam a população para que esta se rebele contra o presidente Putin.
Nós tivemos isso aqui na África do Sul, no tempo do apartheid. Havia também sanções havia meios, coisas que aconteciam embora de forma natural, que a população depois estava a se rebelar contra o governo. Quando tivemos a Batalha do Cuito com a Naval, entre a África do Sul e Angola, houve uma altura que a população, ou melhor, o que o ANC colocava as bombas aqui nos centros comerciais e etc., e a população branca ficava revoltada e saía à rua pedindo para que o governo saísse de uma luta que ela nada tinha a ver, que retirassem os seus filhos de Angola. Quer dizer que houve um efeito, o ANC fez uma ação militar e aquilo teve um efeito, produziu, aliás, um efeito... Sim, mas Gama, está mais ou menos a acontecer na Rússia. Eu estou a dizer... Até foi-se buscar a questão do desporto, né? Mas, Gama, agora, nunca os atletas sul-africanos nunca foram sancionados a esse nível. Eu estou a dizer, eles poderiam ser embaixadores da paz ou não? Poderia-se dizer, aqueles que são ostensivamente apoiantes da ditadura, esses são sancionados. Mas aquele cidadão russo que não quer a guerra, eu não quero a corrupção, tenho que pagar por causa de um governo corrupto. Sim, e há muita gente na Rússia, mesmo em Moscou, que não quer a guerra. Há imagens até de uma velha que saiu para se manifestar e foi detida. Todo russo é considerado um bandido. Ele primeiro reivindica. Quando chegar em casa, vai ver que não tem sítio para fugir. O que é que ele vai fazer? Vai apoiar o ditador. Também há esse efeito de ricocheta, né? Os desportistas, a população, mas no geral, é a população começar a identificar o Putin como problema e se rebelar contra ele. Eu acho que é o efeito que vai começar mesmo a provocar, porque já há manifestações nas ruas de Moscou. Aliás, é o caso de uma idosa que foi detida quando saía às ruas com cartazes a se opor àquele conflito. Eu acho que as sanções contra... Aqui no Reino Unido, as pessoas dizem sanções contra Putin. Estamos a aplicar sanções contra Putin. Para mim, as sanções estão a ser aplicadas contra o povo russo. Aquelas sanções não vão afetar, não vão prejudicar, não terão impacto contra o Putin ou no Putin. As sanções não vão afetar em nada o Putin, o Vladimir Putin. As sanções vão afetar o povo russo. E na questão do desporto, a Fórmula 1, a FIFA, toda essa estão a sofrer pressão para boicotarem a Rússia, para não competirem com a Rússia. Está a ser feita uma campanha a todos os níveis para isolar a Rússia. Isto é negativo porque vai afetar pessoas que não têm nada a ver. Vai atingir pessoas que não têm nada a ver com a guerra, com o conflito. Vai afetar atletas, já está a afetar empresários que não têm ligações com Putin. Há muita gente a perder bens por causa disso. Então, a guerra, tal como aconteceu no Zimbábue, quando aplicaram sanções, quando isolaram Mugabe, quem mais o que sofreu é o povo zimbabuano, não é o Mugabe. O Mugabe não passou fome. A inflação no Zimbábue não afetou o Mugabe, não afetou a esposa do Mugabe, afetou o povo zimbabuano. Na Rússia, vão quebrar a economia, querem fazer isso. É por isso que a Rússia está a aliar a China. Querem quebrar a Rússia, a economia russa e a força e o poder econômico russo, porque tem objetivos. Tem objetivos. A guerra pode acabar, a guerra pode terminar, mas os problemas, as sanções irão continuar. É só para dizer... William, dá-me só um favor. Eu queria dizer uma situação aqui, queria levantar uma questão sobre o desporto que o William tocou e muito bem. A Rússia prendeu uma cidadã norte-americana, uma afro-americana até, uma atleta de basquetebol, está detida lá na América, na Rússia, em Moscou, porque
E a Rússia quer usar essa atleta como futura, ou nas negociações, quando a guerra acabar, querem usar ela como futura troca de prisioneiros entre a América, porque há russos que estão presos na América, quer usar essa senhora de 33 anos para no futuro ela servir de troca. A senhora tinha que sair de Moscou, não pode estar lá retida. Está a ver? Há sempre vítimas, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, que sofrem as consequências da guerra. Outra questão é do racismo, que o William bem disse, que eu fico triste. A Ucrânia está a reclamar dos ataques que está a sofrer da Rússia, mas, no entanto, eles discriminaram, exerceram racismo contra os africanos. Está como a Polônia. Está como a Polônia. E isso, para mim, eu não entendo, não consigo entender. E a mídia internacional ocultou este facto. Poucos jornalistas denunciaram esses atos de racismo e discriminação. E isto nós não podemos aceitar. A África não pode continuar a ser discriminada, maltratada, tratados como se os cães deixavam passar os cães, os animais, para entrar no comboio, e os negros eram mandados para baixo, não podem entrar, fica lá na Ucrânia e morrem aí. Os animais eram permitidos a entrar, mas os negros não. Então, este tipo deve servir de lição para todos nós que somos africanos, que vivemos em países alheios, e isso acontece porque os nossos líderes não nos respeitam, não se dão respeito, não respeitam o seu povo. O Ocidente, o plano do Ocidente, o Ocidente não está interessado numa África desenvolvida. O Ocidente quer que a África continue no lugar onde se encontra. Vamos para as questões finais. Temos 3. José Gama. Bob Denard, famoso mercenário francês, responsável por uma série de golpes de Estado por esta África fora, deleitou-se com golpes e regolpes, inclusive nas Comores, participou na guerra do Katanga e de outros golpes na República Democrática do Congo, desde o Congo até Zaire. Nunca chegou a ser pela França denunciado, nem sido proposto para ir a Tribunal Internacional de Haia. Mas Jean-Pierre Bemba, líder do MLC, em 2002, 2003, algumas tropas suas invadiram ou foram para a República Centro-Africana e são-lhe atribuídos crimes que lhe levam ao Tribunal de Haia. Foi condenado em primeira instância a 18 anos de prisão. Vejam o tempo de recurso. Só saiu 10 anos depois. Ele já poderia ter saído em liberdade condicional, mas não, teve lá 10 anos. Bob Denard morreu numa vivenda subtuosa em Bordeaux, em 2007, no máximo pela morte, mais de 2.000 mortes. Há quem diga estatísticas que cerca de 1 milhão de vários que esteve envolvido, o máximo que apanhou, e em França, de pena suspensa, foram 5 anos. Portanto, estes 2 pesos e 2 medidas. A suspeição levou o africano a ficar 10 anos no Tribunal Internacional de Haia. E a factualidade, as provas, levam o europeu, francês, a ficar não menos que 5 anos de pena suspensa, teve alguns tempos e saiu. Tem autoridade moral
o presidente francês para fazer paralelismos e de estar a falar, só pedir Tribunal Internacional para os outros, para os seus não? Essa é a questão colocada aos dois. Gama pode começar. É um fenómeno, isso é um fenómeno interessante que também pode ser transportado para os nossos líderes. A forma com que o Ocidente trata os nossos ditadores é diferente com que eles tratam os seus ditadores. Aqui os nossos são penalizados, vão atrás deles, são ameaçados, mas os deles, como o caso, por exemplo, do Putin, né, não obstante estar a viver esse problema de sanções agora, mas no passado Putin alterou a Constituição, andou a matar também opositores, tem um opositor lá preso, matou jornalistas, etc., o seu regime, mas o Ocidente nunca, não se vê a condenar Putin como é feito com os nossos ditadores. Veja agora, ainda esta semana, no dia 4... Nem o príncipe da Arábia Saudita, que matou um nosso colega jornalista também. Sim, também tem esse caso, mas os nossos casos são rápidos. Veja, essa semana, no dia 4, os Estados Unidos, o Departamento de Estado, fez sair uma nota reiterando, ou melhor, fazendo manutenção das sanções contra os Zimbábues, contra dirigentes zimbabueanos que eles consideram que estão a subverter as instituições e aos processos democráticos, como é o caso de eleições que está marcada para este mês, no dia 26, e também outras formas de subversão aos valores do Estado, como também sanções económicas. Pois, e os Estados Unidos nisso têm sido rápidos, mas com os ditadores que andam por aí, de facto, não tem havido. Angola não está? Angola não está. Eu penso que os Estados Unidos estão a dar muitos sinais que este ano vão também amedrontar e aplicar sanções contra Angola. O Zimbábue, ou melhor, aconteceu na Zâmbia, três dias antes das eleições, eles ameaçaram e aquilo fez com que o Lungu não fizesse a fraude. O Zimbábue vai realizar eleições dentro de semanas e o embaixador lá no estado, em Harare, já fez ameaça, já foi ter com o presidente da Assembleia Nacional do Zimbábue e a dizer que vão fiscalizar não só o ato da votação, mas como todo o processo, a campanha e até o comportamento da mídia. E eles, ao fazerem isso, depois vão, logicamente, aplicar sanções. E até os Estados Unidos no Zimbábue estão a dizer que vão até já avançar os critérios para quais eles vão considerar se as eleições serão livres, justas ou não. Portanto, há aqui muitos indicadores que eles vão pegar nas eleições também de Angola para também ameaçar com sanções contra os dirigentes ou figuras que vão estar envolvidas nas eleições. Aliás, o Biden está a ser muito claro e o desfecho que nós vamos ter aqui desse conflito na Rússia, de certa forma vai influenciar na forma como os Estados Unidos vão lidar com as nossas eleições. O Biden está a ser claro, ainda voltou a repetir há dias que a democracia deve vencer a autocracia, independentemente dos países gostarem ou não de Putin. Fez esse aviso e está sempre a dizer que está sempre a referenciar, já está a chamar Putin de ditador e está sempre a dizer que Putin e seus aliados. E os aliados que Biden está praticamente a marcar são necessariamente aqueles que estão a se posicionar também como numa posição de abstenção, de não quererem se intrometer. Ou melhor, estão a se abster, mas por detrás, como é o caso de Angola, está a apoiar abertamente o Putin. Basta olharmos para a forma como o Jornal de Angola traz o embaixador na Rússia com destaque de capa, a Rádio Nacional dá-lhe 15 minutos de audiência, a TPA põe o embaixador russo também a falar, mas não dão isso ao embaixador da Ucrânia. Na Ucrânia mandaram o Carlos Alberto ir lá entrevistá-lo. Outro sinal também que estão a dar,
basta entrar para as redes sociais, os deputados do MPLA, João Pinto, entre outros, estão com um discurso de apoio total a Putin, mas também entendemos que esse apoio que a Angola está a dar, e eu creio que os Estados Unidos vão fazer isso. E, aliás, já começaram aqui na África do Sul, os Estados Unidos já apertaram as autoridades para que se redefinam, para que esclareçam a sua posição. Os Estados Unidos está a dizer que isto de serem neutros só não basta, que Ramaphosa tem que clarificar se está contra ou se está a favor e não estão a aceitar neutralidade. Começou com a África do Sul, depois vão descer com Angola, porque, como já disse, os Estados Unidos parece que da vez passada fizeram referências e recomendações sobre as eleições em Angola, criticaram muito a conduta da mídia e disseram que havia ali coisas que não deveriam ser repetidas. E agora eu penso que quando chegar a própria altura, os Estados Unidos vão de facto atuar contra Angola, necessariamente ameaçando com sanções. E eles agora já estão a fazer contactos regulares e periódicos, já foram ter com a UNITA, a pedir a sua visão sobre as eleições, já há dias foram ter com a CNN, que era para estar com o senhor presidente daquele órgão, Manico da Silva, mas infelizmente este camarada não aceitou estar com a delegação americana e delegou a um funcionário. Portanto, os Estados Unidos estão a dar muitos sinais de acompanhamento dessas eleições, e não é à toa que recentemente fizeram sair ou anunciaram um pacote financeiro para apoiar tanto essas como as futuras eleições no país. Depois a Angola está a organizar já um processo, e um processo que a partida está todo ele viciado, um processo que está a ser acompanhado por sinais de fraudes, com a CNE a criar estruturas que não estão previstas na lei para acompanhar as eleições. Portanto, Angola está para ir para um caminho e a preencher requisitos para levar sanções nestas próximas eleições que vamos ter em agosto. Balondo. Sim. A questão de eleições... Questões de eleições em Angola ou em África... Jean-Pierre Bemba. Sim. Eu não vou esquecer, só para focar naquilo que o Zé Gamba falou de eleições. Quando há eleições em África, nós vemos observadores europeus. Quando há eleições na Europa, os europeus não convidam observadores africanos. Então, isso demonstra que nós estamos mal, demonstra que nós não somos valorizados, não somos respeitados, e é o que sabe. Questão de corrupção. Quando os nossos corruptos, eu não estou a defender os nossos corruptos, mas os nossos corruptos são maltratados quando são apanhados e são enviados lá, seja lá para Holanda, Haia, ou seja lá para a América, quando são apanhados ou congelam as contas, sabe como fizeram com o filho do Obiang, congelaram todas as suas contas na América e em França. Então, os nossos corruptos são maltratados no Ocidente. Por outro lado, ou do outro lado, quem financia guerras em África, os mercenários e grandes companhias que financiam guerras em África, a Europa e a América não condenam essas pessoas. Não deixam essas pessoas assim livres. Oferecem armas, vendem armas, financiam guerras, fazem planos até para matar líderes ou dirigentes. E o Ocidente, a América e a Europa conhecem quem são, quem está por detrás. O lobby de armas na América apoia esse tipo de pessoas e nada lhes acontece. Mas os nossos corruptos, quando já não estão nas graças das superpotências, eles sofrem consequências. Por isso, eu só fico a olhar os nossos corruptos quando ficam a maltratar o nosso povo. Eu penso que... Eu fico a rir-me que mesmo o Bin Laden era aliado da América e depois a América passou-lhe a perna. Isto é sempre assim. Eles trabalham contigo durante algum tempo, mas depois você será descartado como se fosse uma fraude. É o que acontece. E os nossos líderes não têm inteligência e capacidade de antecipação, que eles só são usados e que depois são
deitados, são trocados como se fossem, fraldas. Então, na questão do Jean-Pierre Bemba, é a mesma questão que aconteceu com Gbagbo, da Guiné, da Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. Este senhor, a França, tirou este senhor do poder de forma ilegal. Tiraram este senhor, colocaram na cadeia, ele e a mulher, de forma ilegal. Com que objetivo? Porque não estava a cooperar com a França. A França, para já, é o pior país europeu que mais tem provocado golpe de Estado em África. Matanças de líderes em África. A França é um país, quer dizer, que tem um currículo muito sujo. Ele só apoia líderes que cooperam com eles. Se não cooperar com a França, você está mal, você está a correr risco. Eles, na França, os políticos franceses, todos eles, seja da esquerda ou da direita, gostam do Gabão. O Gabão é um país favorito dos políticos franceses, porque tiveram lá um ditador, tiveram lá um cacique, Omar Bongo, era um cacique da França, obedecia tudo da França. Então, eles querem esse tipo de líderes e que permite que eles vão lá roubar, e tudo que eles fazem Vamos injustiça. para outra questão. O da Costa Júnior foi convidado autoridades norte-americanas a visitar aquele país. Isto indicia o quê? Uma diplomacia ativa do maior partido da oposição em África, ou um sinal que o Ocidente está a dar ao recepcionar Alberto da Costa Júnior numa via e Abel Chivucu noutra via? Bom, eu penso que Adalberto tem uma missão, vai para uma missão importante, vai para as eleições com um adversário que praticamente tem o Estado, tem a polícia, tem o serviço de inteligência, tem a televisão, tem tudo para ir contra ele, tem os tribunais. E para Adalberto não restam dúvidas de que o apoio que ele vai precisar nesse momento vai ser da comunidade internacional, tal como está a acontecer com os outros países e regimes que estão a fazer fraude. Daí que ele foi aos Estados Unidos também para passar a sua mensagem. E recentemente, no dia 8 de fevereiro, uma delegação norte-americana esteve na sede da UNITA a querer saber mais sobre o processo das eleições e também oferecer a sua boa vontade para mediar ou promover uma aproximação entre Adalberto e o presidente do MPLA e presidente da República, porque os Estados Unidos entendem que para irmos para as eleições deve haver um ambiente menos tenso para que se cessem esse clima de hostilização que o governo tem estado a fazer contra a UNITA. Portanto, o Adalberto, a receber este convite para ir para os Estados Unidos, é bom. Eu penso que desta vez ele é capaz de ser recebido por uma alta entidade a nível do Departamento do Estado. Basta ver que ele há 2 semanas regressou a Angola e teve que interromper a viagem para ir para assistir às exéquias fúnebres de antigos colegas seus da UNITA que foram a enterrar, e já naquele momento, naqueles dias, já havia informações de que ele partiria para os Estados Unidos. Não foi, mas agora estamos a vê-lo viajou esse fim de semana. Portanto, eu acho que ele vai mesmo ter ali uns encontros ali a valer, porque na vez passada também algumas entidades norte-americanas estavam ausentes por causa também da tensão da Rússia, estavam indisponíveis. Eu penso que vamos ter ali bons contactos e é bom também que o Adalberto vá para lá, possa passar a mensagem de Angola e dos angolanos, possa encorajar mais os Estados Unidos a mandarem mais instituições e individualidades que possam observar as nossas eleições e que os encorajem não só a observar o
o ato de voto, mas também observar e analisar o processo eleitoral, o que estão a fazer, o que os Estados Unidos anunciou que vai fazer aqui no Zimbábue. Eu penso que Adalberto está habilitado para passar essa mensagem aos Estados Unidos. Ele vai, como já disse, ele vai para uma luta desigual, mesmo se perder. Adalberto, penso que não está, ou melhor, é uma pessoa que não se meteu aí nesta luta para perder assim de ânimo leve. Acho que ele tem noção que a Angola, durante as últimas 3 eleições em período de paz, os resultados praticamente não são os resultados que saíam das urnas. Os resultados das urnas eram praticamente ignorados e a Casa Militar atribuía aos partidos os resultados que bem quisessem. E Adalberto acho que está muito determinado em pôr stop a estas ações que as autoridades angolanas, via da CNE e da Indra, têm estado a fazer, e ele quer ir para umas eleições que desta vez provavelmente os resultados passem a ser publicados. E aquilo que nós temos estado a dizer, durante esses três eleições, os resultados eleitorais nunca foram publicados como manda a lei. O que tem acontecido têm sido anunciados. O anunciado a Júlia Ferreira fica ali com o copo dela d'água e diz, olha, o fulano teve isso, o outro teve isso e ponto final. Agora, a publicação é publicar na sua página da internet, município por município, bairro por mesa, publicar, fixar aquilo, os resultados também nas assembleias de voto, termos documentos dos resultados das eleições para que possamos fazer análise e estudos. Isso não temos. Portanto, o Adalberto está com essa missão de transmitir isso tudo aos Estados Unidos, para que as nossas eleições desta vez sejam credíveis, e se não forem credíveis, que os Estados Unidos atuem contra Angola, contra os dirigentes e personalidades que forem apanhadas a fazerem fraudes ou a subverter o processo eleitoral, porque está consabido que hoje em dia uma fraude eleitoral está a ser equiparada a um golpe de Estado. E todo mundo hoje condena golpe de Estado. Portanto, se Angola enverdar por uma fraude, terá de ser condenada energicamente pela comunidade internacional. E é isso que Adalberto penso que vai transmitir ao mundo. Não, eu acho que uma fraude eleitoral... Malungo. Antes de responder, 30 segundos e tem que ser telegráfico. Ivânia Oliveira não gostou muito quando se referiu os nossos corruptos são maltratados. Explique-se lá. Ela ficou confusa, não entendeu isso. O corrupto deve ser, são maltratados. Isto é uma metáfora que eu usei. Os nossos corruptos, a forma como são tratados ou maltratados, sim. A forma como são tratados cá no Ocidente é diferente da forma como os mercenários, pessoas que vendem armas, que incitam guerras em África, essas pessoas nem são responsabilizadas, não são investigadas. Pessoas que vendem e fornecem armas, promovendo conflitos em África, essas pessoas não são. Eu, quando disse nossos corruptos, não estou a dizer que não estou a apoiar a corrupção. Nada disso, tem nada a ver. Quer dizer, é uma comparação. A sua resposta agora, vamos entrar. Eu queria agora rebater. Zé Gama, discordo de si, Zé Gama, um amigo. Eu discordo. A fraude eleitoral não está a ser comparada com golpe de Estado. Senão, vejamos o que aconteceu no Uganda. Museveni continua lá. E foi sancionado. Nas eleições. A América não fez nada. Aplicaram sanções. Não. Em fevereiro. Sanções leves contra Museveni. Não, Museveni continua lá na boa, na maior. Bob Wine esteve na América, foi recebido até pelo Trump, se não me engano, mas no entanto não estamos a referir agora. Ele fez fraude ano passado e aplicaram-lhe sanções. E o que é que houve? O que é que resultou das sanções que aplicaram a Museveni? Não, mas qual é o efeito que tem? Imagina só, vamos ter fraude em Angola. Quando tu estás sancionado, perdes o respeito do teu povo.
e aquilo até amanhã pode fazer com que apareçam ali militares, etc., retirem do poder. Teve sanções. As sanções estão a ser aplicadas para todos os indivíduos Não. que aplicaram para o Museveni, aplicaram já aqui na Somália, ameaçaram agora a Etiópia, ou melhor, ao Zimbábue. Isto não está a ter, não está a se traduzir na prática. E o Kangamé? E o Kangamé? Não, o Kagame não realizou eleições, foi mais inteligente, né? Foi mais inteligente e sincero, alterou a Constituição, disse, não, eu vou ficar aqui até 2032 ou 2031, ponto final. Né? Mas o Kagame é um estilo ditador que os Estados Unidos gostam de ter o controle, né? De facto também tem estado a fazer, é intolerante, mas o Kagame, pronto, tem lá a sua natureza, é um caso também interessante de estudo, mas Kagame, eu acho que, pronto, como dizia, foi mais inteligente que os outros. Mas o levantar o betão, não é mais importante que a vida. Como? Levantar o betão. Também tinha betão. Sim, sim. Não, o ditador, o betão não pode ser mais importante que a vida. Quando há um ditador, só porque faz um prédio, deve matar 1000 opositores, este é pior ou está no mesmo patamar de Hitler. Não há diferença. Não é porque ele faz, porque não se vê o outro lado do Ruanda. O que se mostra é o Ruanda que tem. O que se mostra, não se mostra que as Forças Armadas, a polícia, a diplomacia, só está é ocupada maioritariamente pelos Tutsis. Sim. Contra os homens da maioria. Isso é aceitável, Gama? Não é aceitável, nem deveria ser assim, mas infelizmente tem acontecido, né? Mas já também devemos também lembrar que o Kagame teve bons momentos, que foi até recebido na capital norte-americana, acho cerca de 4 vezes, mas agora as coisas estão a se inverter. Os Estados Unidos também já está a virar, e eu acho que ainda em tempos foi-lhe aplicada aí qualquer medida que lhe tenha provocado aí algumas restrições. Não creio que Kagame vai assim tão rápido ou tão cedo para os Estados Unidos, porque ele até tem uma oposição, um grupo de generais, dentre os quais o seu antigo médico e o seu antigo embaixador nos Estados Unidos, que desertou, e a partir dali tem estado a fazer um lobby e oposição contra ele, expondo muito do que acontecia no seu regime. Portanto, Kagame também, eu acho que estão a lhe deixar deixar à vontade, entre aspas, mas a qualquer momento também podem ir contra ele. Agora, o importante, eu acho que os Estados Unidos e para esses países, desde que Kagame não esteja a cometer, ou melhor, o Kagame, o que é que ele faz? O Kagame fez ali um referendo, né, dizendo que as pessoas concordam que ele fica ali até 2032. Eu penso que ele se baseia nisso para mostrar que aquilo foi assassinando jornalistas, opositores, como habituar. Obrigado, William. Bom, obrigado. Ele de facto tem cometido isso. Só aqui na África do Sul ele já mandou matar cerca de 4 generais. Em Moçambique, ainda ano passado, no início, o seu regime raptou um ativista. Tem esquadrão da morte em Moçambique. Não tem nenhuma diferença entre o Kagame e o Putin. Entre o Kagame, o Putin e os radicais, os dois, sinceramente, têm um matam idêntico, né? Os dois são frios, os dois vieram da inteligência, um veio do KGB, outro veio da inteligência militar, embora Putin é um indivíduo que passou pela universidade, mas acabam por ter
um perfil idêntico, até nas atitudes, a forma de agir. É Isso, intolerante. isso não tem, acaba por não ter muita diferença. Os dois estenderam lá as suas constituições, os seus mandatos, de forma que lhes permita ficar aí mais tempo no poder. E gostam de guerra. Antepenúltima pergunta, vamos aproximar-nos já do fim. Dos mais de 227 estudantes que estavam na Ucrânia, que foram alvos de racismo ao saírem da Ucrânia, a atravessarem a Polónia, o avião da TAG pousou, mais 30 se predispuseram a regressar a Angola. Eu penso que esta foi uma das maiores derrotas internacionais do governo de João Lourenço. É um atestado de não ser diferente com o comportamento que têm os racistas ucranianos, porque nem todos os ucranianos são racistas, dos racistas poloneses, nem todos poloneses são racistas, dos racistas alojados na União Europeia e na América. Quer dizer que eles continuam a preferir discriminação de alguns poucos na Europa do que a regressar para serem discriminados pelos seus próprios governantes que não acreditam. E o governo, para reagir à vergonha de não ter credibilidade até de 200 estudantes, colocou os 30 pomposamente no HCTA. Que de hoje, meus companheiros, começam o malundo. É triste, é uma situação triste. Os nossos estudantes não preferirem ficar na Ucrânia ou na Polónia, mas eu desconfio, eu estive a falar isso hoje, essa questão das pessoas optarem por ficar na Polónia, porque eu acho que a maior parte deles já não regressa na Ucrânia. Eles têm planos de emigrar para a Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, por aí, e eu não vejo essa gente, ou esses estudantes, regressarem na Ucrânia. E entre Angola e Inglaterra, França, Luxemburgo, Bélgica, seja lá o que for, eles optaram por ficar na Europa, a partir da Polónia. Nos próximos meses ou nas próximas semanas, eles irão arranjar forma de sair da Polónia, porque são poucos que irão ficar na Polónia. Eles irão entrar em outros países da Europa. Então, optaram por ficar na Europa em detrimento de Angola, porque o nosso país é sempre nosso país. Eu costumo dizer, o nosso país é a nossa mãe. Os países, a Europa, seja lá a América, seja lá o que for, é como se fosse uma madrasta. Então, acham que a madrasta vai tomar conta deles melhor que a sua própria mãe. A mãe ou o pai, como em Angola, é hábito as pessoas fazerem filho e abandonarem seus filhos. É a situação em que nós somos abandonados pelos nossos pais, que são os governantes que deviam nos cuidar e tomar conta de nós. Então, nós estamos a pedir batatinha em padrastos e madrastas. É o que está a acontecer. Preferem ser maltratados por uma madrasta do que ser maltratados pelo seu próprio pai, porque o seu próprio pai se calhar faz pior que uma madrasta, que é uma segunda mãe, uma segunda pátria. Então, essa é a atual situação. É muito vergonhoso que assim seja. E todos nós que temos filhos, né? É uma situação triste que as pessoas optem por renunciar, como que renunciar à nacionalidade e optar por uma outra nacionalidade. Porque com o avião disponível, porque se Angola estivesse bem, certamente, se confiassem na atual governação, certamente que a maior parte das pessoas regressaria. Não o fizeram porque acham que irão encontrar melhores condições de vida nos países que eles estão a pensar em emigrar, porque a Ucrânia está fora de questão, do que regressar a Angola. É triste, muito triste. José Gama,
É melhor Bom. conviver com os poucos racistas na Europa do que todos os discriminadores que matam a fome, liberdades no próprio país? Bom, é necessário compreender a posição dos estudantes. O argumento que eles usam é eles interromperam os seus estudos, tinham que regressar para Angola, mas também o governo não lhes disse como é que vai ser o seu day after. E o prometido a eles é que logo que chegassem a Angola, iriam lhes dar $16, o equivalente a $16, quer para se virarem no país. E eles fizeram uma opção entre ficar em Angola, receber $16, depois não saber o que é que vai ser do seu futuro. $16 como? Só $16 uma única vez? Ou $16 Sim, por dia? $16. Eles fizeram a opção de, se já estou na Europa, fico já na Europa. Se já na Polónia, faz parte da União Europeia. Se ele já está lá, agora é ficar ali, arranjar um emprego e fica ali do que voltar para Angola e sofrer e não saber sobre o seu futuro. Imagina se a guerra termina daqui a um mês ou menos tempo. As aulas vão retomar. Como é que ele depois vai regressar? Quem vai lhe dar transporte? Quem vai lhe dar essas garantias todas? Tratar depois passaporte, vistos, etc., se recompor. Ele não tem essa garantia. Então, os estudantes preferem ficar ali pertinho, na Polónia, aguardar, ou vão arranjar ali um emprego. Depois, as condições, assim que forem favoráveis, eles regressam para a Ucrânia ou Mas, Polónia. Quem promete $16 mesmo ao seu compatriota, fugido da guerra, um jovem, é uma pessoa normal, racional. E o petróleo o mais interessante é que quando foram buscar o barril de petróleo. O mais interessante é que menos do que um barril de petróleo. Menos do que um barril de petróleo. Por isso é que o mais interessante é que foram buscar os miúdos ao aeroporto, foi o chefe da Casa Militar da Presidência, foi o ministro, quer dizer, usaram aquilo também para fazer uma propaganda da boa vontade, do bom coração do governo, só que infelizmente apanharam um chumbo, né? Eram cerca de 300 ou 200 e tantos estudantes, não vieram, apareceram só 30 ou 33. 30 só. Só 30. E 30, pois. No sul de Angola continua a ser comandada esta guerra pelos Putinines que nós temos em Angola. Se não são Putins, são Putin. Vocês que estão aí são os Putin. São os nossos colocados dentro. A tradução do nome do Putin, que pode ser Putin. A fome continua. As sanções, continua a haver mais despesismos e prefere-se não aplicar 250 milhões de dólares para combater a fome e aplica-se porque a meia dúzia de meninas engravidam. É a lei da prioridade. Fome em Angola e esta guerra que ninguém sanciona. Malundo, última pergunta. A fome em Angola é o que eu digo sempre. Os angolanos estão condenados a um sofrimento perpétuo. É como o Gama que está na África do Sul. Mandela foi condenado a 27 anos de prisão perpétua. Quer dizer, esteve a cumprir uma prisão perpétua, não é? Cumpriu os 27. Mas o caso de Angola é extraordinário. Parece que nós estamos condenados ou fomos condenados a uma pena de prisão perpétua mesmo, porque não sabemos quando é que esse sofrimento vai acabar. É fome daqui, fome dali, problemas daqui, não há solução à vista, não se discutem questões concretas para resolver o problema da fome, falam que a fome é relativa, mas a fome é mesmo absoluta. A fome é real. Você não pode dizer a uma pessoa que está com fome que a fome é relativa, é um insulto. Você está a provocar essa pessoa. O povo angolano é um povo muito bom, são boas pessoas, mas os nossos governantes, eu não sei, não percebo
e a forma de trabalhar, a forma de agir, não se colocar no lugar daquele que sofre. Não, você como governante, você como alguém que está a representar pessoas, você tem que se colocar, você tem que estar... Eu condeno essas pessoas que dizem que o político tem que ser racional e não pode ser emocional. Um político não emocional não se coloca no lugar do povo, não sente o sofrimento do povo e, por isso, não toma as decisões ou as medidas corretas para resolver os problemas do povo. É importante que essas pessoas que ocupam cargos governamentais venham ter sensibilidade, porque ao tomar decisões você tem que ser sensível. Uma pessoa insensível, você fica bicho, fica animal. Temos que ter sensibilidade, temos que ter emoção, temos que sentir a dor do outro. Não podemos pensar simplesmente que tenho meus filhos também e o filho do vizinho que se lixe. Isto não é trabalhar, isto não é a melhor forma de desenvolver o país. Quem está com esse tipo de pensamento, quem pensa dessa forma não tem sentimentos. Não pode estar na política. É melhor ir trabalhar, gerir as suas empresas privadas e deixar a política para pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm sensibilidade. Nós precisamos de pessoas com sensibilidade na política. Pessoas que sintam a dor de uma criança e não ignorar os filhos dos outros, porque os meus filhos estão bem, toda a minha família está bem, todos são milionários. Não! Essa forma, eu nunca pensei que... Eu, quando estava a crescer, quando era miúdo, nunca pensei assistir. Nunca pensei assistir ou chegar nesse estado em que nós estamos, onde a maldade está a germinar. A maldade, quer dizer, é o pão nosso de cada dia. É muito triste que assim seja e não sei como vamos mudar. Temos que continuar, William, temos que continuar a falar uma mensagem positiva, até que venha tocar no coração das pessoas que estão a ocupar cargos governamentais. É importante uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem que venha fazer entender que política não é feita somente de forma racional. É preciso incutir a emoção na política, a sensibilidade. Obrigado. Nós estamos a dizer sempre que precisamos de lançar as sementes do amor. Precisamos ser menos intolerantes todos. Precisamos todos de saber hastear a bandeira da paz. José Gama, 277 bolseiros que deveriam regressar. Com a ida do ministro e do chefe da Casa Militar do Presidente da República, preferiram viver a fome e condenação de meia dúzia de racistas que existem pela Europa, que não são a maioria, do que provar a severidade da fome em Angola. Esta resposta aliada ao teu minuto final. Bom, eu acho que a questão da fome, os nossos governantes provavelmente não têm filhos, não têm esposas, não têm familiares ali no sul do Cunene e na região sul do país, por isso é que não estão preocupados com a fome. Segundo lugar, não estão preocupados porque coisas negativas que, entre aspas, o governo não aceita porque aquilo depois cai mal na propaganda. O governo tem o hábito de apenas aceitar aquilo que fica bem na fotografia e daí que até hoje, mesmo nos discursos que o presidente dá, não aceita que haja fome no país. O presidente esteve ano passado, em setembro, nas Nações Unidas, poderia ter feito ali um apelo para mobilizar apoios para o sul de Angola, mas o governo não tem sabido ter essa humildade de fazer esse apelo, porque acha que desta forma está a assumir fragilidades, porque o governo propaga internamente que é forte, que não precisa de apoios de ninguém, portanto acaba por fazer isso e acaba por produzir resultados catastróficos para a nossa população ali no sul de Angola, porque ali não é só fome, mas também falta de água, a seca. E as pessoas, como o Padre Pio, quando tentam
levantar essa questão, são combatidos com fake news, com campanhas de diabolização e etc. Portanto, o governo deve continuar a ser apelado e encorajado a olhar para a questão da fome no sul do país e, se calhar, se estão com dúvidas, criar uma comissão parlamentar para lá ir e constatar em loco. Aliás, o presidente já lá esteve, já fez, o presidente já assinou decretos de ajudas para levar ali a óleo e etc., mas a questão da fome no sul do país não se resolve com doações de levar óleo, latas de sardinhas e outros produtos. O governo tem que envolver estudiosos, académicos, para estudar uma solução também a longo prazo para aquela situação que ali se vive. Seu minuto final. Meu minuto final é nós vamos estar sempre a bater na tecla, é apelar os angolanos para olharmos atentamente nas eleições, ou melhor, no processo eleitoral, para que ela não seja defraudada, porque muitas das vezes o governo aproveita a nossa ignorância, de não conhecermos o que é que, e dominarmos o que tem que estar a se fazer. Daí que quando a oposição vem falar em fraude, as pessoas vêm falar em violações que estão a acontecer, nós acabamos por não dar atenção, porque acabamos por não perceber a linguagem que a oposição e os demais membros da sociedade invocam. Por isso devemos apelar, prestar muita atenção no que está a acontecer com a Indra. A Indra foi contratada para fornecimento da logística em Angola, mas a partir de Espanha há uma outra empresa que é filiada da Indra a declarar que ela é que ganhou, e isto em si já constitui uma fraude, porque são instituições diferentes, as duas têm NIFs diferentes, têm contas bancárias diferentes, têm as estruturas acionistas diferentes. Portanto, essa empresa Minsight, que está a se declarar como vencedora do concurso, não pode entrar neste concurso, porque não foi ela que ganhou. Aliás, no concurso da CNE está-se a pedir 12 ou 10 anos de experiência, e esta tal de espanhola Minsight não tem 10 anos de experiência, foi constituída em 2017 ou 2016. Portanto, estamos aqui diante de um esquema totalmente fraudulento, e lembrar as pessoas que, quando estamos a falar de fraude, a fraude não é o ato de votar, mas sim todo o processo, e este caso também em si é uma fraude, da forma como a Indra foi contratada, a forma como tem ali na CNE um presidente que também dá ali por meios fraudulentos. Portanto, temos aqui um processo que vai merecer mesmo a nossa apreciação e a nossa fiscalização, já que os parlamentares em Angola, necessariamente a bancada do MPLA, não quer debater este tema da CNE, não quer que se crie uma comissão para acompanhar os atos eleitorais da CNE. Aliás, a CNE acaba de criar uma estrutura chamada de observadores eleitorais, que era uma estrutura que o Copelipa já tinha, e que depois responde a um general da Casa Militar que fica a controlar o centro de escrutínio de forma também violadora da lei. Sim, José Gama? Sim. Não, agora sou eu. Ele acho que trocou de nome. Malundo, sim. Malundo, sim. William, Malundo. em Angola tivemos no passado mercenários de guerra que se transformaram em políticos. Hoje temos políticos que são mercenários políticos. Não sei se me fiz entender. Os nossos políticos hoje, a forma como fazem política, eu consigo comparar com mercenários de guerra. Eles são políticos, mas são mercenários políticos, porque a forma como fazem política é mesmo inconcebível e inaceitável. E nós precisamos, neste momento, na sociedade angolana, uma sociedade civil forte, e venha promover ideias, debates de ideias, porque os problemas que afetam Angola, ou as respostas que podem ajudar a resolver os problemas de Angola, poderão não estar na mão dos políticos. As melhores ideias que podem ajudar a desenvolver aquele país poderão não estar na cabeça dos políticos, mas sim de pessoas como William Toné.
como Zé Gama, Sousa Jamba e outros. Então, precisamos criar, é urgente, precisamos criar uma frente ou uma organização, seja lá o que for, onde venhamos bater ideias, venhamos bater conceitos, venhamos falar, discutir os nossos valores, a nossa identidade, a nossa etnicidade, a nossa... Quer dizer, temos que bater isso. Temos que bater o nosso patrimônio. Nós não falamos, nós não debatemos. Se vires cá na Inglaterra, miúdos pequenos já sabem os valores da sociedade britânica. Em Angola, quais são os nossos valores? Os nossos políticos não falam isso. Então, precisamos criar... Eles não falam, porque para eles não lhes interessa. Mas isso, o falhanço, o fracasso de tudo em Angola está ali. E depois querem falar em diversificação de economia de forma superficial. Se não diversificarmos a nossa forma de pensar, a nossa atitude, o nosso posicionamento, não conseguimos, nunca iremos conseguir diversificar a economia. É importante que haja uma corrente, haja uma união de pessoas que não estão na política, que venham pensar aquele país para que nós venhamos sair do caos onde nós nos encontramos. Obrigado. O debate é urgente. Oh, William, desculpe só um segundo. Queria saber prognósticos. Estamos em março agora. As eleições é no verão. Queria saber os vossos prognósticos, hoje ou no próximo programa, o que irá acontecer nas eleições antes, durante e depois das eleições. Eu queria saber o que irá acontecer. Eu esqueci de falar sobre o Alberto e o João Lourenço, o clima tenso existente entre os dois. Muito Eu obrigado. acho que era importante. Muito obrigado, Malundo. Muito obrigado, José Gama. Obrigado. Sim? Sim, William, estás a falar? Vamos dedicar, o tema é aliciante, vamos marcar uma onde iremos discutir esta questão. Nós, amanhã, temos o Dia Internacional da Mulher. E a elas vamos dedicar, como fizemos-lo todos os dias, porque todos os dias são dias das mulheres e são dias dos homens. Nós temos que lutar pela implantação de sementes do amor nas nossas mentes, em todos nós. Não apelarmos só para os outros, mas fazermos também nós uma introspeção. O que é que nós estamos a mudar para termos e fazermos um país melhor? É verdade que neste momento a Indra, a CNE e os deputados da bancada maioritária estão a lançar as sementes para uma grande convulsão social. É preciso que tenhamos responsabilidade. O mais importante hoje é a estabilidade. É plantarmos verdadeiras avenidas onde nelas se lance a conciliação, o amor, a pacificação, a reconciliação. A Indra não é credível e, por isso, a cada programa, eles macumunam-se e fazem com que o Facebook nos viralize e retire o dinheiro, não importa como, do que a verdade e a transparência. Por isso, intervém permanentemente nas nossas emissões. Não nos calaremos.
não vos deixaremos, denunciar-vos-emos a toda hora, sempre que trilharem este caminho, até que nos convençam que adotaram o caminho do bem e que querem o mesmo que querem em vossas casas, em Angola, e que querem ganhar o dinheiro com lisura, trabalhando com transparência e negando-se a emprestar as vossas impressões em atos que são danosos e dolosos. Boa noite, mais uma vez, e vamos ver se conseguimos, desta, encerrar o programa.